Olá, turma, tudo bem? Olha só que bacana. Hoje teremos uma live especial aqui, né? A gente vai falar hoje sobre o novo vício que está invadindo as nossas casas, né? E como usar isso a nosso favor. E essa live aqui tem um convidado especial, que é um especialista na área, né? Então, se preparem aí. Quem está vendo essa live gravada pode adiantar um pouquinho ela aqui até a hora que aparecer os dois quadrinhos aqui, porque hoje vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo que está assistindo, né? O pessoal já está entrando aqui, o pessoal já está recebendo notificação para quem tem o aplicativo do canal da Aurélio. Então, se você ainda não tem o aplicativo, baixa o aplicativo do canal da Aurélio, porque daí toda vez que entrar numa live, a gente vai mandar aqui uma notificação para você. Então, é bem bacana, é bem legal o aplicativo. Olha aqui, ó, olha que legal. Aparece tudo aqui, ó, tudo. Deixa eu mostrar aqui, ó, tudo. Aparece os exercícios por categorias, treinos semanais e aparece também aqui, ó, as lives. Então, baixe o aplicativo do canal do Aurélio, é bem bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Porque daí, quando começar a live, vocês sempre vão receber as notificações, tá ok? E o convidado de hoje é o Daniel Viana. Vou chamar ele aqui para entrar com a gente. Olha só o Daniel aqui, eu vou fazer uma breve apresentação. O Daniel, ele é graduado em Educação Física, ou seja, é professor de Educação Física, e a ênfase dele é em Educação Infantil. Atualmente, ele é coordenador de um curso de graduação de Educação Física das Faculdades Integradas de Itararé, lá em São Paulo. Ele está falando com a gente lá de São Paulo, gente, em Itararé. E ele estuda dependência digital e a comunicação com o aluno na escola e também psicomotricidade. Ele vai explicar tudo isso daqui para a gente com calma. E aí, Daniel, seja bem-vindo. Eu estou muito feliz aqui de ter você junto, porque a gente sempre conversa aí por mensagem, né? A gente troca muita ideia ali no Instagram e a gente nunca teve a oportunidade de falar assim por vídeo, né? Que bacana, estou Legal. muito honrado aqui com a sua presença. Eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo o trabalho bacana que você faz com os teus filhos aí, a sua horta, e depois a gente vai querer saber de tudo que você anda inventando aí na pandemia, inclusive o capítulo no livro lá que você escreveu, eu acompanhei, achei muito bacana também. Gente, esse é o Daniel, e hoje a gente vai falar do novo vício que está invadindo as nossas casas, que no caso é a dependência digital. A gente vai falar dos males da dependência digital e também do que fazer para usar essa tecnologia da melhor maneira possível para, ao invés de você ter prejuízo, ter benefícios. Não é isso mesmo, Daniel? Exatamente. Porque quando a gente fala, né, dependência digital, sem querer vem aquele assunto, poxa, aquela coisa chata, né? E tá todo mundo viciado em internet, né, viciado em celular, mas existe, eu acredito, né, assim, né, lendo tudo, né, que a gente tem bastante referência, que tem mais pontos positivos do que negativo. É que às vezes, infelizmente, o negativo ele acaba aparecendo mais, a gente sente mais, né, vamos dizer, perda de produtividade, ou às vezes alteração de sono, né, enfim, né, tem várias assim, né, questões negativas que às vezes acabam aparecendo mais do que as qualidades. Seria isso, né, Aurélio? Ótimo, ótimo. E, Daniel, é assim, a tua experiência bastante é com criança, né? E Sim. aqui eu tenho, com certeza, bastante gente que está assistindo a gente, que tem filho ou que tem neto, né? Mas também isso também está impactando os adultos, né? Daniel, você tem ideia mais ou menos aí de quanto tempo o brasileiro está se dedicando às telas, tanto ela no celular ou rede social? Você tem alguma estatística sobre isso? Assim, tem uma ideia? Então, então, essas estatísticas, elas variam bastante de pesquisa para pesquisa, né? Teve uma que você tinha passado para mim, ele até passa de 4 horas por dia. De De 4 a média. 5 horas. Isso, exatamente, de média. O que seria essa média? Tem pessoas, né, vamos dizer, a gente fala assim que a média é 4 horas por dia, mas vai ter muita gente que fala assim, mas eu uso duas. Outra Uhum. pessoa fala, eu uso 6, eu uso 8. Então seria uma média ali, tem gente que vai usar até mais de 10, enfim. Então seria
essa média, né? Ela não é às vezes exata, né? Ela muda muito com a, vamos dizer, classificação às vezes etária, né, da pessoa, às vezes, assim, depende da faixa etária, ela tem um determinado tempo livre, ela vai conseguir usar esse tempo livre mais na internet, mais em conteúdos ali. E outras pessoas, às vezes, vamos dizer que ela trabalha o dia todo, enfim, ela vai usar um pouco menos, mas seria essa média de 4 horas a 4 horas e meia. Seria Sim. isso. E o pessoal tá assim, fala assim, nossa, vocês estão fazendo um alarde, fala assim, nossa, é um vício, né? O Aurélio colocou ali o tema, um novo vício que está invadindo nossas casas, né? Daniel, eu sei que o objetivo dessa live aqui é trazer coisas otimistas, mas a gente também precisa trazer aqui uma atenção das pessoas, né? Do porquê que a gente está fazendo essa live, né? De um alerta que a gente pode fazer aí com essa turminha. Então vamos começar falando dos prejuízos, né? Se a gente utilizar essa tecnologia de maneira inadequada, né? Você pode Isso. falar isso em relação às crianças aí? Joia. Eu vou voltar um pouquinho só na história, só para a gente tentar entender em que pé a gente chegou hoje, né, com essa tecnologia. Então, se a gente voltar há 20 anos atrás, mais ou menos, o nosso lazer, a gente tinha televisão, né? A gente tem televisão ainda, a gente alugava filme na locadora, a gente alugava jogos de videogame, ou jogava videogame, tem um determinado espaço da casa, né? Tinha uma televisão que a gente tinha que dividir o tempo, vamos dizer, com as pessoas que queriam assistir novela, ou queriam assistir alguma É, outra coisa, então não era um tempo dedicado 100% a um jogo de videogame, ou assistir algum filme, alguma série. Então, as coisas antigamente elas tinham um certo contexto. Eu até costumo dizer assim que antigamente era tudo mais difícil, né? Meus filhos falam assim, pai, os anos 80 parecia que era tudo uma missão que vocês tinham que fazer, você tinha que fazer alguma coisa, tinha que ir lá numa loja para imprimir um papel, daí tinha que tirar um xerox. Hoje em dia a gente faz tudo isso dentro da casa. A gente tem às vezes impressora, a gente pesquisa, a gente faz o trabalho inteiro sem sair de casa. E antes tinha aqui na papelaria comprar cartolina, tinha que comprar glitter, comprar cola, alguma coisa para daí sair o trabalho de escola. E com os anos, né, vamos dizer, nos últimos 20 anos, a internet ela facilitou muito o acesso à informação e, e acabou deixando a gente um pouco, vamos dizer, preguiçoso nessa questão de movimento. E tudo que, assim, tudo que é mais fácil, que exige menos esforço, é natural do ser humano ele gostar mais daquilo. É a lei do menor esforço. Então, se eu posso assistir um filme apertando um clique, é muito mais prático do que eu ter que pegar o carro, ir lá na locadora, alugar um filme, né? Infelizmente, as locadoras acabaram, né? Mas era uma cultura bem legal, né? Ir na locadora, alugar filme, depois chegava a segunda-feira, tinha que devolver o filme, esqueci de devolver o filme, tinha que pagar multa, enfim, né? Era um monte igual de, às vezes esquecer de de coisa aí. rebobinar, filho. Isso, exatamente, né? Se não fosse rebobinar, tinha que pagar multa, enfim, né? E daí, o meu estudo ele começou o seguinte: em 2018, eu estava trabalhando numa escola e daí tinham crianças de várias faixas etárias ali, de 5 a 12 anos. E eu comecei a perceber que essas crianças, elas estavam chegando de manhã com muita olheira e extremamente cansadas as crianças. Tinha criança que dormia na carteira, para vocês terem ideia. Nossa. Então, eu comecei a perceber assim, eu falei, poxa, alguma coisa está errada. E daí eu vi assim que as crianças elas traziam um celularzinho deles, ou era às vezes da família, e em qualquer tempo livre eles queriam mexer. Daí eu falei, poxa, deixa eu fazer uma pesquisa. Daí eu fiz uma pesquisa lá com os alunos, né? E daí algumas perguntas elas me assustaram bastante, porque eu perguntava assim: vocês costumam acordar de madrugada para usar o celular? Vamos dizer, 70% dos alunos falaram que sim, que durante a madrugada eles perdem o sono e ficam ali assistindo vídeo, ficam mandando mensagem para o colega, enfim, né? Isso em 2018, a gente está falando. Então, né, já se passaram um tempo, com certeza se eu fazer essa pesquisa novamente, os números vão ser ou igual ou um pouco maior ainda, né? Porque hoje em dia Sim. mais crianças têm celular, o acesso ficou mais fácil. E daí eu comecei a pesquisar essa parte. Falei, não, deve ter literatura que fala sobre isso, né? Daí eu até encontrei aqui, eu tô com dois.
mas eu tenho mais coisas, né? Tem alguns livros aqui, esse daqui é Uhum. da Marianne Wolf, e esse outro aqui da Kimberly. São Aham. livros técnicos que eles abordam muito a questão da dependência digital. Daí dentro desse questionário que eu fiz para os alunos, eu coloquei também algumas questões sobre o que eles usavam no celular. Daí a maioria deles, vamos dizer quase 100%, era joguinho. Aham. Então, a questão dos jogos, os jogos de celulares, eles estão com uma capacidade, vamos dizer, de processamento praticamente igual a de computadores ou de Uhum. videogames, assim, não vou dizer igual, mas ele chega próximo ali que dá uma diversão ali que as crianças gostam, né, que adultos gostam. Então, o contexto meu, daí eu comecei a investigar mais o porquê que as crianças estavam assim ficando muito dependentes do celular. E um dos pontos foi com relação aos responsáveis dessas crianças. Eles não têm culpa também, mas é algo assim que o celular é uma coisa tão nova. Esses smartphones eles estão na nossa vida há torno de 8 anos, mais ou menos, de 10 a 8 anos. Então, é um conceito novo de produto que nós mesmos a gente não conseguiu aprender para poder ensinar a criança a mexer. Não sei se fez Uhum. sentido Sim. essa abordagem. E a gente não aprendeu também como organizar de maneira útil, né? Porque além Sim, da, entre aspas, perda de tempo, né? Porque as crianças estão perdendo tempo ali, em alguns casos, né? Deixando de fazer suas tarefas, deixando de dormir, sim, deixando de brincar, né? Deixando de se estimular. Ela também tem outros problemas, né? Como problemas posturais e vícios posturais, né? Porque exato. cada vez mais a gente encontra pessoas com cervicalgia ou com aquela corcunda, né, com o pescoço já projetado para frente, assim, cada vez mais a gente encontra, porque as pessoas ficam assim, dor muito forte no pescoço e até dor no dedo, né? Sim, Assim, lesões no dedo, de tanto ficar fazendo assim com a tela. Parece que é bobeira, gente. Agora, se uma criança já tem ali uma artrite ou uma artrose semelhante a de um idoso, que só aparecia isso com 60, 70, 80 anos, ela já começa a apresentar essas dores aos seus 10 anos de idade, né? Como que vai ser essa criança quando ela chegar aos 80, né? exatamente. E tem uma coisa interessante que sim, né, tem aquela regrinha de ângulo, né, da cabeça, né, que a pessoa, assim que não pode passar, parece que de 15 graus aproximadamente. E vamos dizer, o peso da cabeça, vamos dizer, de uma criança ou de um adulto, né, se ele ficar muito tempo inclinado, né, mexendo no celular, ele vai causar uma fadiga, né, nessa região aqui do pescoço, mas na questão da criança é mais perigoso ainda porque os ossos da criança ele está em formação. Então, Uhum. imagine, eu não quero, vamos dizer, ser tão assim, falar uma coisa tão negativa, mas assim, né, vamos falar um pouco assim, um pouco de uma coisa negativa e depois a gente já fala, né, de alguma coisa tipo, positiva. Mas imagine os pais ou responsáveis eles estarem dando uma ferramenta que machuque o seu filho, que Uhum. possa machucar ele, vamos dizer, fisicamente, e uma ferramenta que possa fazer alteração de sono, alteração de apetite, caso vocês queiram tirar da noite para o dia o seu. Ah, então, já que é assim, já que faz mal, então não vai mais Como usar o celular. Então, assim, não seria por aí também, tem que ser tudo com calma, seria bom até, depende do grau da dependência da criança, buscar uma ajuda, vamos dizer, profissional, um terapeuta. Então, não dá para tirar o celular da vida da criança de uma hora para outra, Uhum. porque a dependência digital, ela se assemelha a uma dependência química de álcool ou de cocaína, né, de alguma droga, porque ele atinge a área de prazer do cérebro. Tem uma colega minha, eu não sei se ela vai estar assistindo essa live. Ela é colega lá de trabalho da faculdade e ela cuida lá do curso que é de tecnologia de informação. E a gente estava conversando lá na faculdade esses dias sobre aquele joguinho, parece que é Candy Crush, alguma coisa Uhum. assim. Tem estudos psicológicos em cima desse jogo e de vários outros que eles utilizam
eles sabem utilizar as cores na tela, a frequência de som ali para que o jogo ele fica prazeroso para qualquer pessoa. É Então, viciante, em outras palavras, né? exatamente, ele é viciante. E não é sem querer que ele é viciante. Existem vários estudos, né, de cores e som, né, como eu falei, e os jogos eles trabalham com mini recompensas dentro dos jogos que é parecido com a técnica de caça-níqueis e de jogos assim de cassino, que a pessoa entra lá no cassino, ela acha que é sorte de principiante, mas não Aham. é. Eles deixam a pessoa ganhar um pouco para ela sentir aquela energia boa de ganhar, para depois ela começar a perder. Daí ela ganha um Hum. pouco e perde mais um pouco, mas geralmente ela mais perde do que ganha. Então foi mais ou menos essa pesquisa. Eu comecei a ver em 2018 as crianças, né, esse mal que estava fazendo ali, que elas não estavam dormindo direito, elas estavam mais irritadas. E tem uma outra curiosidade. Eu estava trabalhando, numa, assim, numa outra escola, e eu presenciei a entrada do tablet na vida das crianças. Imagine as crianças sem conhecerem tablet. Não Hum. existia tablet na vida delas. Daí foi levado um tablet na escola e a maioria das crianças não conheciam. A hora que elas tocavam na tela, eu estou sem o tablet aqui, a hora que elas tocavam na tela, e a tela, vamos dizer, mudava de cor, né, porque tinha aqueles programinha de Hum. pintura, assim, as crianças olhavam na ponta do dedo delas para ver se a tinta ia ali. É. Eu estou falando isso com crianças de 4 a 5 anos que nunca tinham mexido nisso. Elas É. tocavam na tela e mudava e riscava a tela ali com uma canetinha virtual. Elas olhavam na ponta Do lá dedo. do dedo deles, achando que tinha pintado o dedo. Então, quer dizer, hoje em dia as crianças pequenininhas já não tem isso, porque elas já crescem já com essa tecnologia já dentro da vida delas, né? É uma curiosidade Sim, bem interessante. sim. Vamos colocar aqui um pouquinho de interação com o pessoal, Dani. Olha Joia. só, a Beth, ela colocou assim, ó, muito bom esse assunto. Ela é membro aqui do canal, né? Os Legal. filhos não conversam mais e vivem digitando. Às vezes vão no quarto e perguntam algo pelo WhatsApp, né? Então, isso a gente vê cada vez mais comum, né? O pai vai chamar o filho para comer, manda um WhatsApp lá, porque ele estava trancado no quarto, né? Exatamente. E essa questão, né, fora a questão física, né, que nós falamos, né, que nós vamos falar mais um pouco ainda, mas tem essa questão psicológica que é a diminuição da socialização Hum. do indivíduo, né? O indivíduo a gente pode colocar de qualquer idade, mas os que são mais afetados, vamos dizer, diretamente e em um curto espaço de tempo são as crianças, infelizmente, porque o adulto, o cérebro do adulto ele já está, vamos dizer, maduro. Então, Aham. se ele ficar muito tempo usando o celular, ele vai ter alguns pontos negativos, mas não vai ter tanto ainda quanto uma criança, que ela tem que treinar a dicção dela, ela tem que treinar a fala, ela tem que treinar a escuta, ela tem que prestar atenção, ela tem que olhar olho no olho, ela tem que Hum. prestar atenção nas pessoas, e daí, eu comparando as crianças, vamos dizer, de 10 anos atrás, antes dos smartphones e tablets, e as crianças de hoje, vamos dizer, no meu caso, né, até se o pessoal quiser escrever aí, eu não consigo muito, tipo, conversar com uma criança hoje, ela olhando no meu olho. Eu estou conversando Hum. com ela, ela fica olhando, ela fica procurando coisas, e isso, no meu ver, não está normal, né? É uma coisa muito delicado um assunto desse. E a gente vê, assim, vamos dizer, vários textos, né, mesmo livros ou insights que eles estão falando exatamente isso, que as crianças elas estão perdendo a capacidade de reter atenção. Elas Sim. estão ficando mais distraídas, daí quando elas precisam ter um foco, ela precisa ler um texto da escola, alguma coisa assim, a criança ela já vai cansar dentro de 2 minutos, ela já começa a se mexer na cadeira, a cadeira já não está legal, o lápis já não está bom, tem que apontar o lápis, tem que mexer, já dá sede, tem que levantar lá para tomar água. Então a gente vê assim que é uma as crianças elas estão ficando mais inquietas
E daí acontece um outro problema que é a medicação, a automedicação, né? Eu vou dizer assim, automedicação, mas não seria a criança que vai tomar remédio sozinha. Os pais que acabam medicando as crianças de uma maneira errada, porque às vezes uma vizinha fala assim, mas o meu filho toma tal remédio e resolveu para ele, que ele estava muito distraído. A gente conhece aí vários remédios, né, que podem ajudar, mas tudo isso tem que ser com ajuda médica, nunca fazer Sim. automedicação, né? É muito E, perigoso. Dani, eu vou fazendo umas correlações aqui, porque a gente está falando bastante de criança e dependência do celular da criança, né? Sim. Mas, é assim, eu trabalho hoje essencialmente com internet, né? Com YouTube, com Instagram, né? Então, você imagine, 700 mil inscritos aqui no YouTube e mais uns 30 mil no Instagram, você consegue imaginar a quantidade de mensagem que eu recebo, né? Então, assim, são mais de 1.000 mensagens dia, né? E assim, a gente tem que gerenciar isso. E daí, conforme foi crescendo esse canal, assim, crescendo essas coisas, chegava uma mensagem, eu respondia, chegava uma mensagem, eu respondia. Só que aí chegou um momento, Dani, que isso começou a me incomodar. Começou quando inventaram aqueles relógios que recebem notificação, sabe? Você usa aquele Sim. tem da Apple, mas assim, eu comprei o primeiro o relógio que tinha da, da Motorola quando lançou. Eu coloquei o relógio no pulso, eu tava conversando com uma pessoa, chegou uma mensagem no celular e apareceu no relógio. Daí eu olhei pro relógio. Quando eu olhei pro relógio, o meu aluno falou assim, o meu cliente, né? Ele falou assim: Nossa, Aurélio, você tem algum compromisso agora? Porque ele achou que eu tava olhando a hora, né? Daí eu falei assim: eu não vou mais olhar o relógio na frente das pessoas. Daí meu relógio começava a vibrar e eu ficava pensando: o que será que é? Quem será que é? E eu tava conversando com alguém e me distraía. Daí, em Sim. 24 horas, eu me livrei do dispositivo. E daí eu desliguei todas as notificações do celular. Meu celular não vibra e Sim. nem toca mais, né? Eu falei, Legal. solução, né? Não, piorou. Porque daí, agora, toda hora, eu viciei dar uma olhadinha no celular para ver se tem alguma mensagem, porque ele não toca, né? Então Sim. toda hora eu tenho que dar uma olhadinha. Daí que eu me dei conta que quando eu parava no sinaleiro, eu dava uma olhadinha no celular e ver se tinha mensagem. Agora eu tenho que deixar o celular trancado dentro do porta-luva. E aqui em Curitiba, como é bem movimentado, muito semáforo e tudo, eu fico olhando em volta, porque agora meu celular fica no porta-luva, né? Quando eu paro no sinaleiro, eu não tenho o que fazer, né? Eu fico meio inquieto olhando em volta. E eu olho as pessoas dirigindo, com o carro andando, mexendo no celular. E isso não sendo suficiente, né? Você vê entregador de pizza com o celular na mão, digitando e andando com a moto ao mesmo tempo. Então, assim, a gente está entrando num ponto de tanta loucura e paranoia que isso pode colocar em risco a vida das pessoas, né? Essa dependência aí dessa tela dos adultos. A gente acha, é perigoso só para criança. Mas tem gente aí atropelando pessoas ou sofrendo acidente de moto por conta disso, né? Isso. Você falou um negócio muito interessante, porque já vem vindo um certo discurso há um bom tempo atrás que as pessoas elas têm que ser multitarefa. Então, Uhum. isso vem aqueles conceitos que a pessoa tem que aumentar a produtividade, ela tem que fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. É possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, desde que uma delas seja de caráter, vamos dizer, simples. Então, eu posso caminhar ouvindo um podcast do Aurélio. Não vai ter problema nenhum, porque o caminhar, eu já sei caminhar, né? E é um áudio apenas, então eu posso caminhar ouvindo música, enfim. É uma atividade simples. Eu posso ouvir música, vamos dizer, lavando louça, ou fazendo qualquer atividade doméstica, varrendo. Isso daí não vai me prejudicar, porque é uma atividade, vamos dizer, mais simples, e a outra atividade também não vai ocupar, vamos Uhum. dizer, tipo parte auditiva das duas. Uma é auditiva, a outra é muscular. Uau. Então Uhum. não vai ter problema. O problema é que às vezes, deixa eu até olhar minha cola aqui, cadê? Aqui. O problema é que as pessoas acham que o conceito de ser, vamos dizer, monotarefa é um conceito errado, mas em determinados momentos do dia, ou em vários momentos, a gente precisa ser
monotarefa. Eu preciso escrever um e-mail, eu tenho que sentar na frente do computador ou no celular e escrever aquele e-mail. Eu não consigo escrever um e-mail conversando com uma outra pessoa ou assistindo um vídeo numa segunda tela, né? Que aqui eu tô com duas telas. Eu pego e desligo às vezes a outra tela. Então, é uma coisa que a gente tem que se reeducar. Isso daqui que eu vou fazer agora, eu consigo fazer sozinho? Assim, né? Será que eu posso ouvir música? Ou será que eu posso colocar um vídeo enquanto faço o e-mail? Então, é uma coisa que não foi ensinado para nós. A gente tem que tomar cuidado. Tem uma analogia muito interessante assim que eu tinha criado, que é sobre o dirigir carro. Então, vamos tentar ver o celular como se fosse um veículo. Se eu quero um veículo, eu vou estudar, vamos dizer, quanto que ele faz, assim, quantos quilômetros por litro, o grau de segurança dele, se ele tem airbag, se ele não tem. Eu vou ver várias características, mas antes de eu ter um veículo, eu tenho que ter uma carteira de motorista. Daí, para mim tirar a carteira de motorista, eu vou ter que estudar as leis de trânsito, como que funciona o carro, né? Eu tenho que saber como que funciona, eu tenho que ver que o carro, ele serve para me levar assim, para o trabalho, para viagem, ele vai servir para lazer, mas se eu usar o carro de uma maneira errada, eu posso machucar alguém na rua. Isso tudo a gente aprende quando vai tirar a carteira de trânsito. O celular, ele não vem com esse manual. A gente compra um celular, a gente já começa a usar, já habilita o chip, já vai instalando o aplicativo. Não existe no celular um guia falando que ele pode causar dependência numa criança ou num adulto, que o uso excessivo do celular à noite pode atrapalhar o teu sono. Então, e por ser uma coisa nova, a gente Ele não pode consegue. postura, né? Isso, exatamente, que pode dar problema postural. Tem uma síndrome que eles chamam que é síndrome do olho seco, porque o brilho da tela, ele, à noite, a pessoa usando, ela vai piscar menos. E isso pode fazer mal para tua retina, porque dela não vai ficar lubrificada. Então, vamos dizer, se a gente for, assim, tipo, ranquear vários problemas, a gente faz uma lista grande. E eu acredito que esse vídeo não seria muito para isso, mas a gente vai mostrar alguns perigos e algumas coisas que a gente pode fazer. Você falou para mim sobre a questão de colocar o celular no porta-luvas. Eu achei muito legal porque é um recurso que você usou para tirar o teu hábito de você pegar o celular que estava em algum lugar fácil e daí você já vai conferir. Daqui a alguns dias ou semanas você já não vai precisar deixar no porta-luvas. Você pode deixar ele virado, assim, virado com a tela para baixo e deixa ele quieto lá no carro lá que você não vai mexer. Você só vai mexer quando realmente precisar. Mas essa transição da dependência para uma vida assim com mais liberdade para assim para poder usar e usufruir desses conteúdos, ela não é tão simples, né? Não é só deixar o celular ali, porque daí você vai ficar nervoso, você vai ficar agitado. Daí você tinha falado sobre as notificações. As notificações, eu acredito que é uma das maiores pragas que existe do celular. O meu filho ganhou agora um celular, né? Que ele fez 13 anos, então estava precisando para ele utilizar para a escola, enfim. Ele só foi ganhar celular agora com 13 anos. Mas o que eu fiz? A conta dele, eu fiz uma conta Google vinculada à minha conta. Então eu consigo monitorar ele, eu tenho uma conversa com ele, que eu tenho acesso ao celular dele. Então a gente teve essa conversa antes, olha, você vai ganhar o celular, mas a gente precisa colocar algumas regrinhas. O celular, ele não dorme com o celular na cabeceira da cama, o celular fica na sala. A gente desliga o Wi-Fi, chega um determinado horário da noite, desliga a internet e o celular fica quieto. Na hora do almoço, o celular ele não entra na mesa, não fica na mesa. Então, pequenas alterações, a gente consegue, assim, vamos dizer, melhorar e muito a nossa qualidade de vida. Mas eu confesso para vocês que não é do dia para a noite, não é só, então eu vou desligar o celular, porque vai bater à vontade e vai querer mexer. E não é errado querer mexer, mas a gente tem que tentar mostrar que nós estamos no controle. Seria basicamente esse o meu Sim. recado, né, para agora.
Sim, que bacana, Daniel. Porque é assim, mesmo eu deixando no porta-luva, quando para no sinaleiro, eu começo a me dar uma coceira, mas uma coceira maluca de mexer, né? Daí, assim, eu já comuniquei todo mundo da família que é assim, se precisar falar comigo, tem que telefonar. Sim, Porque daí, se telefonar, os números prioritários, o telefone toca, né? Os números que são, estão nos favoritos, né? Então, telefona, né? Daí eu consigo deixar o celular longe, ele não vibra, não faz nenhum movimento, porque assim, quando eu tô concentrado lendo alguma coisa, ele vem uma vibradinha assim, bzz, 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 eu vou olhar, eu ia olhar, né? E às vezes era uma propaganda de alguma coisa, né? E assim, e as pessoas têm que saber que as notificações, principalmente do Instagram, elas foram feitas para nos viciar. Então, quando ele percebe que você está muito tempo sem usar o Instagram, ele te manda uma notificação que ele sabe que você vai querer ler. Tipo, o fulano te marcou numa foto. Gente, se aparecer uma notificação assim que alguém te marcou numa foto e fala assim, meu Deus, será que eu estava bem nessa foto? É óbvio que você vai abrir, sabe? Então eles criaram estratégias para te trazer para o celular como se o celular fosse um ímã e te grudasse ali, né? sim, E assim, a gente acaba nessa situação, né? Até falam, até tem uma chargezinha, né? Que o celular aproximou as pessoas que estão longe. Porque que nem você está em Itararé e a gente está conversando como se estivesse um do lado do outro, né? sim. Aproximou os que estão longe, mas afastou os que estavam perto. Porque a pessoa está do teu lado almoçando com você e você não olha no rosto dela, né? Então, o celular Exatamente. afastou os que estão perto e aproximou os que estão longe, né? Sim. E daí tem uma passagem nesse livro aqui que ele fala muito sobre a leitura, a leitura no mundo digital. Veja bem, quando a gente vai ler um livro físico, ou um livro no Kindle também, ou em algum, vamos dizer, programa de computador que seja para leitura de livro, não seria, vamos dizer, notícia. O nosso olho, ele percorre numa forma linear. A gente lê uma linha, termina, volta. As pessoas que têm uma leitura mais avançada, elas conseguem avançar mais rápido, mas ela segue esse padrão das linhas dos livros. A leitura digital, vamos dizer, de um site ou de uma rede social, o nosso olho, ele não é linear, ele lê essa parte, de repente ele olha aqui, ele olha aqui, ele olha aqui, ele fica, ele fica zapeando na tela, buscando informação. E aqueles anúncios que aparecem no seu navegador, às vezes vocês estão lendo uma notícia, de repente aparece um banner que o sistema ele tem que ser alimentado, né? Lógico, a gente não vai falar também que não pode ter banner e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado. Quando for ler, tem um botãozinho naquele navegador de vocês, ele tem um botãozinho que é para leitura. Então ele retira os banners ou deixa o banner sem ficar dinâmico, ele fica estático, então ele não vai chamar tanta atenção. E a diferença desses dois tipos de leitura é que a leitura, vamos dizer, tradicional, aquela leitura que vocês leem em linhas, a gente consegue absorver muito mais o conteúdo, porque a gente tem um começo, um meio e um fim da leitura. Quando a gente está numa rede social, a mudança de conteúdo é muito grande. Eu estou olhando um feed e de repente eu estou olhando que um colega meu lá virou pai, daí tem foto da criança, a gente interage. Dali a tipo 5 segundos eu já estou olhando uma receita de bolo. Depois dali a 10 segundos eu estou lendo como plantar orquídeas. Então, quer dizer, o nosso cérebro, ele altera em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, ele altera muito o tema do assunto. E isso, segundo as leituras, ela não é interessante. Ele não é saudável para a gente adquirir o hábito de concentração, porque daí a gente assiste uma coisa, de repente assiste outra, de repente já vê outra. A hora que a gente encara um livro, vamos dizer, de 200 aí, 400 páginas, o livro começa a ficar chato. A Uhum. gente lê uma página, já não fica legal, né? Então é muito delicado isso, né? A gente tem que tomar esse cuidado.
Sim. Olha só, Dani, apareceu aqui a Lúcia Silva. Ela, olha, como está a pandemia, infelizmente não temos outra alternativa. Sou paciente de risco. Antes eu me encontrava ao vivo com os amigos, mas agora só pela internet. Então, Dani, o que você me diz aqui? Então, a internet, eu digo para vocês, como é que é? Eu sou do tempo que a internet era tudo mato. Não tinha nada quase, eu tinha que usar aqueles CDs assim, que é de provedores que ganhava 20 horas de internet, enfim, né, 10 horas. E eu sou do tempo que a gente tinha que acessar a internet depois da meia-noite para pagar menos. A gente pagava um pulso do telefone e acessava a internet. Mas enfim, é outro assunto. Essa questão dela aí, a internet ela tem muita Uhum. coisa boa. Nós temos pessoas hoje fazendo exercício em casa, né? Pessoas que estavam sedentárias e hoje, assim, né? Tipo, descobriram o teu canal, estão fazendo exercício. Eu acompanho as suas redes sociais, eles sempre estão mandando vídeo e fazendo atividade. E às vezes eram pessoas que não, que eram, vamos dizer, sedentárias É. e ficaram mais ali sedentárias com a quarentena e acabaram aí por uma grande sorte acabaram encontrando seu canal. Mas a alternativa, vamos dizer, para a gente usar hoje é a internet, né? Para a gente se comunicar com as pessoas, a gente faz uma reunião aí com toda a família, reúne todo mundo, ela é saudável. Isso daí ela não entra na categoria de vício, porque a Aham. internet é uma coisa que a gente precisa, né? Eu tenho vários equipamentos aqui que estão ligados na internet sem eu saber o que estão fazendo. Vamos dizer, a gente tem Alexa hoje, tem Google Assistente, enfim. Não é assim, né? Quando a gente fala vício de internet, não seria que é para a gente morar no meio do mato, né? Não seria isso. A gente usa internet 24 horas por dia. A questão é mais essa atenção que às vezes a gente pode estar dando demais em alguns, vamos dizer, em determinados seguidores, em determinados canais ali que a gente vê ali que não está acrescentando nada na nossa vida, que não vai acrescentar nada, a gente está assistindo só por assistir. Eu gosto de gato, né? Assim, gato, cachorro, mas tem aquelas modinhas de vídeo de gatinho, de cachorro e daí tem aquele play lá que pelo YouTube vocês apertam play e ele vai seguindo um vídeo atrás do outro. Você fica o dia inteiro assistindo vídeo de gatinho. Então, é mais essa questão mesmo, esse cuidado do excesso, porque nessa questão da gente se comunicar, eu acredito que a internet é o divisor de águas assim para o lado do bem, né? É o que ajudou. Acredito que a Lúcia Silva aí tá de parabéns, assim, né? Tem que fazer live aí com a turma, tem que se encontrar, assim, né? Tem que mandar vídeo para os amigos, né? Tem que se comunicar por vídeo, que é o que a gente tem hoje, né? Então não dá para ir na casa dos outros hoje em dia fazer visita ainda, né? Sim. Infelizmente, mas logo logo vai chegar a nossa hora. Ah, sim. Ainda teve um momento na faculdade que eu fiz uma disciplina opcional eletiva de psicologia, né? De Sim. psicofármaco. E lá eles perguntaram para o psiquiatra, né? Que era o professor da disciplina. A turma era só de psicólogos, né? Eles perguntaram assim, tá, mas quando que eu sei se essa ansiedade precisa de remédio? Quando que eu sei se essa depressão precisa de remédio? Quando que eu sei se o indivíduo está viciado ou não está viciado em alguma coisa, né? Legal. E o professor, ele respondeu, o psiquiatra, né? Respondeu de uma maneira tão simples que eu achei tão interessante, Dani, que dá para aplicar para quase tudo, né? Ele disse assim, que uma pessoa está ansiosa ao ponto de ter que tomar remédio, quando essa ansiedade começa a interferir negativamente no seu convívio familiar, na sua saúde ou no seu trabalho. Vamos supor que a sociedade está tão assim agitada que ele não consegue se concentrar no trabalho e atrasa para entregar o trabalho lá pro chefe e o chefe fica bravo, né? A Sim. sociedade está tão grande que atrapalha ali o seu convívio com a sua esposa, com a sua namorada, ou com a sua mãe, ou com o seu pai. E daí para o vício também dá para trazer isso, tipo, o quanto que esse celular, essas redes sociais está influenciando na tua vida, né? É um vício ou não é? Se você deixa de conversar com a sua esposa, com o teu filho, porque você está na internet e você não consegue se desgrudar daquilo, ou quando você está dirigindo e tem que olhar para o celular, né? Ou e isso começa a atrapalhar.
aumenta o teu risco de sofrer acidente, aumenta o teu problema de dor nas costas, ou diminui tua produtividade no trabalho, não tem tempo de estudar, né? Talvez aí a gente pudesse encontrar a situação do vício, Dani. O que você acha dessa posição desse professor? Olha, eu não conheço esse professor, mas eu já fiquei fã dele. Eu digo assim que o conceito de vício é exatamente isso, né? Ele começou a prejudicar a tua vida ou certos setores da sua vida, você tem que ter uma atenção. Às vezes, nós mesmos, a gente não consegue enxergar. Então, a gente tem que perguntar, às vezes, para alguém, ou às vezes quando alguém falar, né, viu, acho que você está se comportando aí, né, não, assim, não está muito legal. Ó, falei com você, você não, assim, só ficou mexendo no celular, enfim, né. Então, acho que a gente tem que estar aberto também a alguma crítica, uma crítica externa. E, e, tipo, acho que com criança, a gente tem que tomar um cuidado maior ainda para não ter aquela briga de bater de frente com a criança, né? O adulto, ele bater de frente com a criança, porque às vezes tem gente aí que é pai, né, que estão assistindo a gente, né? Tem pessoas aí que são tios, são avós. Então, a gente tem que ter também um certo uma certa percepção para não ofender essa pessoa mais jovem, ou até se for um adulto mesmo, a gente não chamar assim, ô viciado, você está viciado em celular. Isso daí às vezes acaba até tendo um efeito contrário, porque às vezes tem gente que fala assim, olha, eu bebo minha cerveja toda semana, todo fim de semana eu tomo minha cerveja, mas eu não sou dependente. A hora que eu quiser parar, eu paro. Ou às vezes tem gente que fuma, eu fumo todo dia, eu fumo aí um cigarrinho aí no fim do dia aí para desestressar tudo, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. E às vezes a pessoa vai falar o mesmo discurso com o celular. Ah, eu uso o celular, tudo, mas a hora que eu quiser eu deixo o celular ali, pá. Mas é que ela não fez essa pausa ainda com o celular. Ela não sabe o quanto difícil que é. E, e daí a gente vê assim que tem gente que assim que ela critica muito a outra ação, né? Ah, mas você é viciado, você não sabe. Então a gente tem que tentar ser mais leve com essa pessoa. A gente pode até dar essa orientação para ela. Ó, tenta. Ah, eu vi num vídeo que é bom você deixar o celular dentro da gaveta. Ele já ajuda. Eu estou fazendo isso e eu já senti uma diferença. Então a gente tentar entrar nesse assunto para não tentar às vezes ofender a pessoa. Tem Sim. umas histórias. Eu estava lendo até aqui, certo que eu estava pesquisando essa semana, né, para a gente falar aqui na live. Eu já vi história de adolescentes, né, que eu estava lendo, adolescentes que tentaram cometer suicídio porque os pais pegaram o celular de uma hora para outra. Então, quer dizer, o nível de dependência ele é tão alto que a pessoa ela surta. Ou às vezes fez um roubo na casa, vendeu alguma coisa para comprar um celular porque os pais pegaram. Então, eu até tinha falado bem no começo da live, é um comportamento quase de uma pessoa drogada, mas não drogado, vamos dizer, quimicamente, né? É essa droga virtual, né? Seria Deixa essa de ser questão. aqueles neurotransmissores da serotonina, dopamina, todas aquelas inas ali, que cocaína também termina com ina, né? Exatamente, exatamente. Daí, eu tinha feito uma anotação aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu queria contar uma historinha para vocês. Eu não sou da área da psicologia, então, assim, se alguém estiver assistindo e for, né, pode colocar aí nesses comentários. Eu vou fazer um comparativo com aquele filme que é o Divertidamente. Eu acredito que você assistiu, né? Muita gente assistiu, que fala sobre os comportamentos. Tem a raiva, tem o medo, né? Tá. E tem a alegria também, né? E daí no filme fala muito sobre a memória base, que daí aparece uma pérola, né? Que é a bolinha lá das memórias, e é uma bolinha diferente, ela é toda brilhante, e a memória base, que é aquela memória que ela vai acompanhar até até a vida adulta da pessoa, até o fim da vida, essa memória base ela vai acompanhar. E eu até conversei assim, né, com algumas pessoas, né, que essa memória base, eu não sei como que chama na psicologia mesmo, né, mas eles falam que ela é formada quando existe emoção no que está fazendo. Então,
Se a gente vai num show, vamos dizer, no circo, um circo, uma criança vai no circo. Se ela vai sem o celular, ela vai absorver 100% da informação do circo. Ela vai lembrar do palhaço, da moto lá que girou, enfim, né, de várias coisas que teve no circo. Isso se o circo gerou uma emoção para ela. Se a pessoa está mexendo no celular enquanto vai no circo, depois de um bom tempo, aquela ida no circo ele não gerou uma memória duradoura. Ah, você lembra que tinha tal coisa no circo? Ah, eu não lembro. Porque naquele momento a pessoa, você parou para ler uma notificação. Então, o nosso cérebro, ele não é multitarefa. A gente não consegue focar 100% atenção em duas coisas. Alguma coisa se perde no meio do caminho. Daí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu aprendi a andar de bicicleta, eu era bem pequeno, eu tinha em torno de 6 anos. E quem me ensinou foi o meu pai. O meu pai já é falecido. Eu perdi meu pai, acho que foi mais ou menos 1 ano depois ali que eu tinha aprendido a andar de bicicleta. Mas naquela época eu não tinha celular, né? Eu assistia televisão, enfim, assistia desenho, tudo, mas era algumas horinhas ali do dia. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho essa memória base, que eu não sei se seria esse o nome, aqui. Eu tenho essa memória do meu pai me ensinando a andar de bicicleta, que é algo assim que eu nunca vou esquecer. Eu lembro como que estava o dia, o sol naquela época, o movimento que eu estava fazendo de bicicleta, o vento, a pedalada, e tirou uma rodinha da bicicleta, depois eu andei mais um pouco, daí eu lembro que ele levou uma chave, e ele tentando tirar, e escapava ali, daí ele tirou a outra, depois ele brincou, deixa eu colocar de novo a rodinha, daí ele me empurrou de bicicleta, e falou que estava com rodinha. E eu andando, de repente eu dei a volta e ele estava com as 2 rodinhas na mão. E eu não sabia. Quer dizer, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E eu tinha 6 anos. Né? Mas eu não mexi em celular nessa época. Então, quer dizer, é uma questão assim, eu acredito que seja de utilidade pública. O uso, vamos dizer, restrito ali, a criança ela tem que aprender, tem que ter alguma disciplina na escola, algum grupo na escola que possa orientar essas crianças. Eu estou formatando um curso para ajudar as crianças a desapegarem, né? Aos pais ensinarem as crianças a desapegar. O curso ainda está terminando, vai estar lá no meu site depois, né? Depois vai estar lá no meu canal, mas eu acredito que é algo assim que a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar para as crianças terem memórias base, né? Memórias, vamos dizer, duradouras, assim, da infância delas. Eu saio agora, né, que eu, assim, tipo, nessa quarentena a gente aprendeu a pescar, porque eu faço isolamento social nível hard, a gente faz isolamento social, a gente sai longe da cidade, a gente vai no meio do mato, enfim, e nós conhecemos a arte da pesca. Então as crianças gostam, e lá a gente não leva celular. E eles vão mexer com o anzol e vai fazer a linha, alguma coisa. Então a criança ela está 100% naquele ambiente. Se vai formar uma memória base depois, né, para ela lembrar quando eu saía com meu pai no Rio, alguma coisa, eu não sei, mas eu estou tentando fazer o melhor ali para eles terem essas memórias bases, né? É mais ou menos essa linha. Eu gostaria que o pessoal aí falasse, eu não sei qual é a faixa etária da turma que estão assistindo. Eu gostaria que eles escrevessem aí que atividades que eles faziam quando eram crianças. Será que dá tempo? Não sei como é que dá. Nosso horário. Enquanto eles escrevem, Dani, eu quero só fazer um registro aqui, olha só. A Cecília Lemos, ela acabou de se tornar membro aqui do canal, e os membros, eles têm uma série de benefícios, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre os benefícios de membro, aqui embaixo tem um botãozinho, torne-se membro, que daí fala dos benefícios. Obrigado, Cecília, por colaborar com o canal. Dani, só para você ter uma ideia, a gente está nesse momento com 144 pessoas nos assistindo ao vivo, a gente chegou ao pico de 170 pessoas, sem contar as pessoas também que vão assistir a gente gravado depois, né? Inclusive, legal. Tem a Mirianda aqui que está falando direto de Amsterdã. Olha só que chique. Que legal! Olha só que chique.
É o poder É da bem tecnologia, né? poder da tecnologia. Então, olha a responsabilidade, né? Dani, eu queria contextualizar aqui, porque quando a gente tem um hábito fixado, né? Como eu trabalhei muito tempo com emagrecimento, as pessoas acabam se fixando em alguns comportamentos que fazem com que elas engordem, né? Então, Sim. provavelmente, assim, você já deve ter visto alguém que toma refrigerante com frequência, por exemplo. Daí vem o nutricionista e fala: não tome mais refrigerante. E a pessoa chega à noite, ela tem o hábito de tomar o refrigerante. E ela fala: tá, mas eu vou tomar o quê? Né? O vazio, eu falo assim: Daniel, não pense em nada agora. Não, mas Pensou. peraí, como assim? Eu não vou pensar em nada. Você tem que me dar uma opção para eu pensar em alguma coisa, né? Então, por isso que quando você vai meditar, ele fala assim: imagine a chama de uma vela se mexendo, ou se concentre na sua respiração. Na verdade, assim, você faz uma coisa para esquecer da outra. Então, assim, não tome refrigerante. Tá, mas assim, eu vou tomar o quê? Ah, toma uma limonada sem açúcar e sem adoçante. Ah, tá, entendi. Então eu vou tomar uma limonada sem açúcar, né? Com adoçante, sei lá o que, né? Ou vou tomar água, né? Sim, Então eu vou aham, fazer um chá, né? Que fazer com o saquinho. Mas você tem que dar várias alternativas para a pessoa fazer no lugar daquilo. Então quando você chega para uma exatamente. criança e fala assim, não use o celular, tá? Mas eu vou fazer o que agora? Né? Eu tenho tempo, vou fazer o quê? Dani, como você comentou aí da tua horta, né? Você envolveu a molecada na horta aí? Você pode falar um pouquinho sobre a horta? Falo. A horta, eu digo assim que é a queridinha aqui da casa, né? Eu até escrevi um capítulo de um livro, né, que você leu. Eu fui convidado para escrever esse capítulo, né, para contar um pouco da história da horta, né, do que eu fiz na quarentena, né? E o que foi essa história da horta? Eu tenho um quintal aqui e eu sempre olhava para o quintal, ele olhava para mim, o mato crescia, o mato olhava para mim, eu olhava para o mato e o quintal estava jogado lá, estava largado, um espaço. Mas daí eu já tinha uma ideia de ter uma horta ali, alguma coisa, né? Daí chegou a quarentena, fiquei mais em casa, e daí eu comecei a olhar ali. Eu falei, bom, acho que eu vou tentar mexer nesse quintal. E eu não tinha experiência nenhuma em enxada, em carpir, assim, né? Tanto é que eu tentei carpir o primeiro ali, a mão ficou toda cheia de calo, aquela coisa assim, né? E daí tive que chamar mais um, assim, né? Teve um pessoal que veio aqui ajudar a fazer a limpeza do quintal primeiro, para depois mexer. Mas daí eu montei ali, né? Tem alguns canteiros, daí tem uma parte mais distante ali que tem criação de galinha, a gente pega os ovos de manhã, tudo. E as crianças, elas participaram muito disso. Eles ajudaram bastante. Então, a gente tinha que montar alguma coisa. Ah, vamos dividir esse terreno aqui, vamos fazer quantos canteiros, vamos plantar quantos alfaces. Daí eu tentei ligar, vamos dizer, matemática junto, fazer multiplicação. Daí tinha que pegar a linha, um segurava a linha, né, para tirar o nível, e o outro É, puxava. Eu tentei interagir eles ali, né? Mas assim mesmo, a criança ela tem uma certa rejeição, às vezes porque ela não consegue ver um sentido naquilo. Ah, mas por que nós estamos fazendo isso? Ah, nós estamos fazendo isso porque é legal a gente plantar nossa própria comida, né? Vai ser aí a fase orgânicos, né? Comidas orgânicas, né? Mas só isso. Daí eu falei, ó, daí a gente vai economizar dinheiro. Ah, mas só isso. Ah, mas daí a gente pode usar o dinheiro para outra coisa. Ah, então ficou interessante. Então, quer dizer, a gente deu um motivo para a criança entender o porquê que estava fazendo, não só fazer por fazer. Mas eu costumo até brincar com eles assim, eu falei, ó, é melhor fazer isso do que ficar às vezes à toa assistindo televisão. Mas pode uhum, assistir televisão. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o excesso. Mas depois que eles começam a mexer na terra, começa os problemas daí com roupa suja, essas questões assim, né? Que daí a mãe já fala assim, nossa, mas agora começou a sujar a roupa, tudo. Mas, assim, dentro do saldo, você ter uma roupa suja por questões ali que a criança se movimentou, que é uma coisa uhum. natural da criança, o corpo humano ele necessita de movimento. As articulações nossas, elas precisam se movimentar. Então, o saldo ainda é muito positivo contra um tênis sujo, uma meia ali que ficou marrom. Então a gente separa, né? Que daí a gente separou um jogo de roupa que usa quando vai no quintal. Vai subir no quintal?
tem que trocar de roupa. Troca de roupa, usa aquela roupa lá, que essa aqui vai ficar sujinha, tem a bota, enfim. Então, e as crianças ajudaram muito. Eu estou terminando agora a especialização em psicromotricidade. O que seria? É um estudo sobre os movimentos da criança em relação à aprendizagem. Quanto mais movimento a criança tem, desde os movimentos globais, que é o corpo inteiro, o correr, o pular, tem os movimentos de coordenação motora fina, que é a pontinha do dedo, os movimentos mais calmos que a criança tem que fazer, que vai ajudar ela na escrita. E a horta, eu estou terminando esse artigo, ele vai falar sobre isso, sobre o uso da horta na psicomotricidade. Então, a criança manipular a terra, ela manipular sementes que são muito pequenininhas, ela colocar naqueles casulinhos ali para ela poder plantar, ela manipular o potinho de água para não cair muita água na planta, tudo. Isso daí eu estou montando um artigo assim, para vincular o uso da horta e o desenvolvimento infantil. É uma ideia nova aí que surgiu. Vamos ver o que dá. Você provocou a turma aqui e o pessoal começou a responder, bicho. Olha Sim. só. Agora, olha como tudo casou, né? Falei, o que pode fazer para substituir o celular, né? Já que a criança não pode ficar todo o tempo no celular, precisa desenvolver habilidades, né? Olha só, a Gueda aqui pulava corda, jogava bola, corria e muitas outras. Isso. Olha só, essa memória básica que você citou sobre a infância ao aprender a andar de bicicleta, nossa, fiquei feliz porque eu tenho a mesma, do mesmo assunto. Olha que legal, Dani. O pessoal aqui adorava brincar de queime, esconde, né, vôlei, amarelinha, várias coisas. Sim. Olha só, Janete, 63 anos, as melhores memórias são ao ar livre, olha só, em um sítio, comendo frutas no pé e andando, né? Então, olha só que bacana. Então, aí tem mais um aí. Tem mais um monte, olha só. Ó, perna de pau, faqueta, não sei o que é faqueta, sabe o que é faqueta, Dani? Não sei, vão ter que colocar a tradução aí também. Às vezes pegar vagalume, empinar a pipa na rua, na época era papagaio, né? É que ela era do Rio de Janeiro, olha só. Brincava na rua, queima bola. Olha só quanta gente interagindo, ó. Lúcia, mãe do Aurélio, quem será que é essa? Eu acho que é a minha mãe. Eu lembro que brincava na rua, pulava corda, jogava bola. Gente, é assim, ó, vai ser impossível ler de todo mundo, porque tem mais umas 30 aqui. Olha só, brincava de gude, o vício era jogar bola, tudo misturado, meninos e meninas. Legal. Olha só, olha que bacana, ó. Foi professor de educação infantil. Sempre falei para as mães, se o seu filho chegar muito limpinho em casa, é sinal que não está socializando. Exatamente, ó. Gostei dessa. Então, o do vagalume aí, que alguém escreveu vagalume, né, por a gente ter plantado bastante coisa, que a gente plantou milho, né, plantamos feijão, um monte de coisa, né, tanto é que nós colhemos feijão, deixamos secar, separamos o feijão, classificamos e fizemos o feijão lá para almoço, né? É uma delícia o sabor, tudo. Mas daí começou a aparecer muito vagalume aqui. E daí entrava vagalume dentro do quarto e as crianças ficavam doidas ali para querer pegar vagalume e tudo. Nossa, é muito legal. Mas essas brincadeiras, vamos dizer, praticamente todas, elas são brincadeiras que utilizam muito o corpo. Até ali eu não vi se alguém colocou bolinha de gude, né? Assim, né, bolinha de gude, né? Várias outras, né? Qualquer brincadeira dessas aí que é da geração mais antiga, elas exigem que a criança se mexa. Mas é difícil a gente mudar da noite para o dia. Ah, vai desligar o celular e vai brincar de bola. Mas às vezes a criança nem tem bola. Ah, vai andar de bicicleta. Nem tem bicicleta, porque as crianças hoje elas querem ganhar um celular do que ganhar a bicicleta. E olha que às vezes a bicicleta é mais cara, mas a criança não quer. Ela quer um celular. Ela prefere celular do que bicicleta. Mas todas essas brincadeiras, elas vão trabalhar, vamos dizer, a questão, vamos dizer, cognitiva da criança. Ela vai aprender
a se socializar com as crianças. Ali, se um empurrou o outro, ela não gostou, ela vai resolver, né? Tem aquela briga ali no meio do jogo, ela vai discutir alguma regra que não foi justo. Tudo isso é saudável para a criança. Ela vai jogar bolinha de gude, ela joga, daí ela vai ver o ângulo que ela, assim, que ela jogou foi melhor do que o jogo do colega, ou ela vê como que o coleguinha jogou, ela consegue melhorar a jogada dela. Então, quer dizer, ela mais aprende ali, ela não está só com tempo livre, ela está aprendendo regras da vida, ela está aprendendo a esperar a vez dela, ela aprende injustiças, porque dela vai ver que um colega não foi justo, que pisou na linha, vamos dizer, assim, brincou de queimada, que não podia pisar na linha. Ele, antes de jogar bola, ele pisou na linha. Daí ele vai querer os direitos dele e falar que não valeu porque pisou na linha. Quer dizer, a criança ela vai ter mais autonomia, ela vai conseguir ter argumento ali para justificar alguma coisa que foi feito errada com ela, porque se a criança ela não aprende a argumentar, quando ela fica um pouco maior, ela pode até ser vítima, às vezes, de algum abuso, de alguma coisa pior, e ela não consegue ter voz, ela não tem voz para conseguir questionar isso, porque ela não aprendeu isso na infância. E essas brincadeiras que todo mundo aprendeu, elas são brincadeiras extremamente ricas, desde o ponto de vista cultural ao ponto de vista, vamos dizer, motor ali, que a criança, ela está queimando caloria, ela chega em casa, às vezes, com fome, ela chega querendo comer alguma coisa ali, mas aquilo ali não vai, às vezes, engordar ela, porque ela teve uma queima calórica grande, né? Então, eu acredito que todos esses comentários, né, que tem até comentários aí que não foi lido, mas todas essas brincadeiras que foram colocadas, elas são brincadeiras que a gente pode resgatar para essa nova geração, né? Para essa última geração, né? Para essa nova geração, né? Que tá. E eu falei última assim por ser geração mais nova, né? E virão novas gerações. Mas a gente tem que colocar essas brincadeiras com mais movimento junto com a criança. Mas agora eu devolvo essa pergunta para o Aurélio, assim, para a gente ter uma discussão, ou até para o pessoal aí que estão assistindo, como que às vezes muitos pais que às vezes tem uma jornada de trabalho bem exaustiva e no meio de uma quarentena que às vezes a criança não pode ter o contato social, como que a gente pode fazer isso para a gente colocar um pouquinho mais de movimento para a criança? Sim. Eu não estou dizendo para as crianças saírem hoje e já montarem grupo de pega-pega, alguma coisa, porque a situação de hoje ela não deixa, mas a gente tentar colocar um pouquinho a mais às vezes. Entende? Sim, esse é um desafio importante, Dani. E assim, eu só quero colocar aqui, antes de te responder essa pergunta, que a Mili, ela tá aqui esperneando aqui e comentando tanto que a gente vai ter que colocar ela aqui no ar, né? Ela também trabalha com educação infantil e ela explicou o que que é faqueta. Faqueta é uma Legal. brincadeira aqui, ó, com faca mesmo, né? Em rua de terra, que tinha que atirar a faca que ficava fincada na terra. E daí iam marcando o caminho. Então hoje, se falar de jogar faqueta aí com a criança, eu acho que as mães não vão deixar hoje em dia, né? Interessante. Eu tenho uma cicatriz aqui na mão, mas acho que pela câmera aí não vai aparecer, mas eu tenho uma cicatriz na mão que eu fazia aquelas brincadeiras com faca que abria a mão e fazia assim na mesa. E todo mundo Sim. que brincou com isso ganhou uma facada no dedo. Então Fala a verdade, você acabou furando o dedo da minha sogra, né? não foi. Olha só, para quem não sabe, o Daniel, ele é tio da minha namorada, da Marcela, né? Então, no caso, a irmã dele é a mãe da Marcela, da minha namorada. Então, é nepotismo na live aqui, ó. Verdade. Live em Mas é um família. nepotismo do bom, assim, né? Um nepotismo do bom. E Nepotismo do bem. Então, assim, Dani, você falou assim, como que a gente pode fazer para deixar essa molecada um pouquinho mais ativa no meio de uma pandemia? Você já deu sim, alguns exemplos aqui muito bons, né? Que seria levar a criança para pescar, fazer a horta no quintal de casa, dá para fazer a horta no jardim. Agora sim, você colocou uma outra questão junto, que é assim, o pai que chega do trabalho cansado, o que que ele pode fazer para criar uma interação diferente? Gente, eu já vou aqui dar uma dica muito boa. Para quem tem filho aí entre 1, 2, 3 e 4 anos, que é um Instagram
que se chama O Diário de Sofia, tá? Eu vou colocar o link dele na descrição desse vídeo, depois que terminar essa live, que a dona desse Instagram, ela tem uma filha, ela é médica, ginecologista e hoje é mastologista, a Fernanda, e a Fernanda, ela cria atividades para a filha dela todos os dias com materiais baratos, tipo tampinha de garrafa, ovo, garrafa PET, feijãozinho para colar. Ela faz circuito dentro de casa para a criança memorizar e ter que passar por baixo de uma cadeira, por cima do sofá. E cada dia ela faz uma atividade diferente, ela coloca tudo no Instagram. Então lá deve ter mais de 500 atividades para você fazer em casa sem gastar nada de dinheiro, para fazer tudo dentro do apartamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Instagram dela, não vai estar agora, porque eu ainda não coloquei, né? Mas depois que terminar essa live, ou você pode pesquisar o Diário de Sofia no Instagram, tá? Que eu tenho certeza aí que lá você vai achar um monte de dica legal. Mas eu tenho certeza que o Daniel tá com alguma coisa na ponta da língua ali para dar de sugestão, porque ele tá se coçando ali para falar, olha só. Então, eu tenho um instinto um pouco assim incendiário, sabe? Eu vou contar esse segredo para vocês. Eu tenho uma atração por fogo, mas não o fogo assim de querer colocar fogo nas coisas, né? Mas a gente sempre faz às vezes, é que o nosso espaço aqui fornece isso. Então a gente faz um fogo no chão, né? Já tem um canto ali que a gente faz, um pit fire, né? E daí a gente queima às vezes marshmallow ou só acende e senta em volta e fica batendo papo. Mas lógico que às vezes a pessoa não tem, né, todo esse espaço, enfim. Mas eu lembro quando acabava a luz e a gente acendia a vela. As crianças ficavam ali maravilhadas olhando a vela, né? Mas assim, quando a gente fala em acender vela é muito arriscado, porque às vezes vai ter cortina, né? Tem criança que é muito pequena e vai querer colocar a mão na vela, mas às vezes apaga uma luz e acende uma lanterna. Eu ia sugerir para acender uma vela, mas eu já me corrigi aqui. Apaga a luz, apaga, vamos dizer, a TV, apaga a luz da sala e liga a lanterna do celular. E deixa o celular em algum suporte e vocês podem brincar com sombra. Porque geralmente a parte da noite é a parte que mais a família vai ficar junta, porque geralmente trabalha durante o dia e se reúne à noite. Né? Em alguns casos, às vezes trabalha à noite, enfim, né? Mas geralmente, acho que a maioria dos casos, a partir da noite tem esse tempo mais livre, né? Não seriam todos, mas a brincadeira com lanterna, ela encanta as crianças. Então vocês podem fazer, daí faz um patinho, eu tento fazer um cachorro, e daí faz interação das crianças, né? Faz uma sombra tentando pegar outra. E quando vocês verem, ou faz historinha, vocês podem contar uma história de um personagem. Eu fiz uma vez para eles aqui, eu peguei uma folha um pouquinho dura, como se fosse a capa de um livro, mas é tipo de uma cartolina, e eu cortei algumas formas de bonequinho, que eu peguei pela internet, sim, eu peguei o desenho, e fiz alguns ali bonequinhos, tinha um cachorrinho, tinha um gatinho, e parece que duas crianças, né? E eu coloquei um palitinho de sorvete, e eu usava isso daí na sombra, daí ficava a sombra desses bonequinhos, daí contava história, o cachorrinho foi andando, encontrou o gatinho, histórias simples. E acredite, as crianças adoram. É uma interação ali que você vai ver que passou meia hora, passa uma hora ali de boa. Depois vocês podem virar o celular e deixar o celular na mesa, fazendo sombra no teto. Daí vocês podem fazer faz uma outra dinâmica de sombra. Uhum. Então, é bem interessante. A brincadeira de sombra é algo assim, vamos dizer, que ela volta o foco só para aquilo que está acontecendo, porque vocês apaga todo o ambiente, né, vai ficar escuro, e é algo extremamente divertido. Mas, assim, né, foi falado também sobre tipo, brincadeira de bola, essas coisas assim. Eu li um texto também que estava falando que os acidentes domésticos em pandemia, eles aumentaram, porque as crianças ficaram brincando muito dentro da casa, em lugares que elas não estavam acostumadas. Então tem criança que às vezes ela até
se esforçou em sair fora da casa. Ela ficou às vezes, ela foi, mas às vezes era um lugar que ela não estava assim muito acostumada. Às vezes os pais falavam, ó, fica brincando aqui no jardim e largou a criança. Daí a criança ou se enroscou na grade, ou ela caiu de um Uhum, muro, alguma coisa assim, porque ela sim, não estava acostumada com isso. sim. Então, E não tem também habilidade motora, né? isso, porque a Sim. criança ela não estava acostumada e ela não é da noite pro dia que ela vai subir numa árvore, né? Para a criança subir numa árvore, a criança, né? Porque teve gente aqui que escreveu, os meus filhos, né? Que nós temos duas árvores aqui no quintal e são árvores grandes. Eles sobem e descem na árvore, às vezes eu subo com eles lá, mas o subir em árvore, né? Para uma criança, né? Para o cérebro da criança, ele é muito bom porque ela vai ter que traçar uma estratégia de subir na árvore, ela vai ter que ver os galhos que ela vai subir, os galhos mais grossos, ela vai ver o peso, ela vai ter que ter um conhecimento, ela vai ver que tem galho que quebra, e depois ela vai ter que traçar um plano para descer dessa árvore, que ela vai utilizar outras áreas do cérebro. Então, o subir em árvore, a criança tendo condições de aprender a subir em árvore de uma maneira segura, é um dos melhores exercícios motores ali para a criança desenvolver várias habilidades. Mas daí, assim, eu vou sugerir a brincadeira de sombra que eu gostaria aí que vocês testassem. Aí eu acredito que é bem simples, né? Porque todo mundo tem celular, que vai ter lanterna e, enfim, né, a gente usa a Uhum. mão. E tem várias outras brincadeiras, né? Pode utilizar, vamos dizer, palitos de fósforo que vocês podem deixar. Eu não sei se vocês utilizam palito de fósforo, mas às vezes tem gente que tem. Mas aí vocês podem fazer letras com palito de fósforo. Ah, vamos combinar de escrever uma palavra. Daí a gente escreve no papel, a pessoa sorteia esse papel, abriu, tem um nome. Daí você tem que escrever esse nome mais rápido. Vamos dizer, coloca duas crianças, quem montar a palavra utilizando palito de fósforo, ou se não tiver palito de fósforo, pode ser palito de dente, e quebra a pontinha para ficar mais seguro. E vocês podem fazer palavras utilizando o palito de fósforo, ou o Uhum. palito de dente ali adaptado. Então, Sim. assim, são várias brincadeiras ali que ocupam o tempo, vai desenvolver várias áreas cognitivas da criança, e, e eu acho que vai divertir a Sim. família também ali, né? Com Acredito que é certeza. muito bom. E Dani, a gente falou bastante de criança, o nosso tempo já está acabando, mas Sim, assim, eu tenho que deixar registrado aqui que o uso do celular e da televisão em sim, excesso fazem com que as pessoas fiquem muito tempo sentadas, né? sim, E quando ela fica muito tempo sentada, ela tende a perder um pouco de coordenação, perde força no abdômen, que faz com que ela comece a sentir mais dor nas costas, e começa a diminuir a amplitude e o tamanho do passo. Sabe quando a pessoa começa a andar mais curtinho, né? E sim, daí começa a vir outros problemas, né? Quando a gente trata aí das pessoas acima dos 60 anos, que são os problemas cardiovasculares, infarto, derrame, né? E também as quedas, né? Elas podem ser combatidas sim com um pouco mais de atividade física. Sair um pouco mais da exatamente. televisão, sair um pouquinho do celular, né? Caminhar um pouquinho, principalmente se você mora aí numa cidade que não tem gente na calçada. Aqui em Curitiba a cidade é grande, mas ninguém anda na rua, né? Então Sim, aqui dá para andar na rua assim que você não vai pegar Covid. Coloca uma máscara, você não vai cruzar com ninguém na rua, né? Aqui na Água Verde, aqui você anda na rua, só vem carro passando, né? Ninguém usa calçada. E aqui sim. as calçadas desenvolvem bastante a coordenação motora porque tem bastante raiz de árvore e Ah, tem bastante desnível, né? Então desenvolve bastante a coordenação motora também, isso, porque o que mais mata as pessoas hoje, acima dos 60 anos, são problemas cardiovasculares e são as quedas, né? isso. Então, se você fizer atividade física, fizer exercício, se manter ativo, a gente consegue combater muito bem essas duas principais causas de morte dos idosos. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas emendando um filme no outro, fazendo maratona Netflix, emendando todos os filmes e depois nos intervalos ainda mexendo no celular e levantar que andar que é bom nada, né? Então vai lá Exatamente. na cozinha, vai Eu, cozinhar, vai picar legume, vai varrer a casa, pendurar a roupa, que tudo isso isso, também é atividade física é, e vai ajudar a melhorar a sua saúde, né?
Viu, Aurélio? Eu quero contar uma historinha, é uma historinha rápida. É que você contou sobre acidente de queda e que a calçada aí de Curitiba, É ela tem, tipo, irregular. raízes, assim, né? Mas eu acredito que isso daí é um problema, acho que, acho que geral, né? A calçada daqui da cidade também, nas calçadas aqui, tem bastante calçada aí que tem bastante, né, defeito. E a minha mãe, né, ela tá com 84 anos, né? Um beijo para minha mãe. E daí ela sofreu um acidente alguns anos atrás numa calçada que estava com desnível errado, ela tropeçou e caiu. O que ajudou ela a superar essa queda é que ela era muito ativa, ela caminhava muito. Então, isso Uhum. ajudou ela nessa recuperação, porque ela não era sedentária, ela andava assim, tipo, todo dia. E mesmo na quarentena, ela caminha muito dentro da casa, né? 84 anos. Ela tem mais de 60 vasos de planta espalhado Uhum. pela casa toda. Então ela vai lá, molha umas 5, daí ela volta, enche o jarrinho dela, molha mais 5. Então a rotina dela para regar essas plantas já ocupa um certo tempo e ela faz uma caminhada ali só para regar as plantinhas dela, entendeu? Então acredito que pequenas ações dentro da casa, algumas alterações a gente já consegue ter um aumento da atividade, né, mesmo sendo criança, jovem, adulto, idoso, né, pequenas coisas a gente consegue. Tem um texto que eu estou assim, que eu estou finalizando, que é sobre o sedentarismo invisível. Eu vou falar um pouquinho só para vocês terem uma ideia, que o sedentarismo ele está nas pequenas coisas. Ele está no vidro elétrico do carro, ele está no portão elétrico, que a gente não precisa descer do carro para abrir o portão, em vários detalhes, o dia todo a gente deixa de gastar energia com essas facilidades. Então a gente precisa enxergar de um outro jeito, né, que depois vocês vão ter acesso a esse conteúdo, né, para a gente conseguir ser mais ativo. A gente deixa o controle remoto lá na frente, então você precisa levantar para pegar o controle remoto. É um pequeno ajuste, né, que assim Sim, que já pode fazer a diferença. Entende? sim. Dani, eu queria agradecer muito a sua presença. Gente, o João. Daniel, ele é professor de educação física, com ênfase em educação infantil, atualmente é coordenador do curso das Faculdades Integradas de Itararé, né? E ele estuda dependência digital, psicomotricidade, né? Entre outras coisas aqui, né? E além de tudo, ele é praticamente meu tio. Dani, foi um prazer aqui estar com você. Quem quiser contratar aí uma palestra do Daniel, conversar com ele, às vezes você tem um grupo de pais aí, ou às vezes tem uma escola e precisa aí de orientações, né? Eu vou deixar aqui embaixo, ó, o Instagram dele, tá? Que é Dak Daniels, né? Anotem aí porque você entra lá no Instagram dele, acompanha, você vai ver a horta, vai ver o que ele faz, vai ver aí as maluquices, as macaquices da molecada lá na casa dele, que ele sempre compartilha. E quando ele for fazer alguma outra atividade, ele sempre vai compartilhar com vocês. Então sigam lá o Daniel lá no Instagram, né, que vale muito a pena, eu aconselho. E se quiser entrar em contato com ele lá no Instagram mesmo, você entra lá, me mandar mensagem, ele lê as mensagens e responde com certeza, não é mesmo, Dani? E, isso mesmo. E eu estou inaugurando essa semana um canal no YouTube, porque eu sempre tinha vergonha, essa questão de, nossa, eu vou ter que aparecer para a internet, eu vou ter que falar para as pessoas, e daí chegou um momento de basta. Não, eu tenho que aceitar, se eu quero, assim, se eu quero passar mensagem para as pessoas, e as pessoas estão na internet, eu tenho que levar minha voz na internet. Então, Uhum. assim, né, depois que estiver pronto o canal, eu acredito que, assim, né, já tem o link, então depois eu já passo já para o Aurélio, ele já coloca o link nessa parte que é de descrição do vídeo, né? Ali, né, Uhum. coloca o link do canal, daí vocês já podem estar aí acompanhando também essas novidades aí que eu vou estar falando sobre ecologia, sobre desenvolvimento infantil, sobre questão que assim, né, que é de dependência tipo digital, Digital. porque se fosse falar, iriam falar vários programas, né? Esse aí, o Aurélio não quis contar para vocês, mas esse é a parte um.
Aham. Depois tem parte 2, parte 3. Sim, Então, sim. é um conteúdo muito amplo, porque tem questões de segurança, de cibersegurança, que é legal, assim, estar sabendo, né? Porque quando a gente, vamos dizer, dá o celular para uma criança, a gente está entregando o mundo para ela. Então, tem várias questões de segurança para falar, né? Muita coisa que eu vou estar falando no meu canal. E daí eu vou estar falando também sobre horta, sobre bastante coisas legais aí, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando aí com um canal aí que está assim, que tá crescendo, né? Daqui a pouco já está chegando a 1 milhão de inscritos, né? Sim, sim. Já estamos chegando aí. E eu fico muito feliz aí por ter, assim, né, por essa confiança que você deu também, né? Porque, poxa, eu nunca, Sim. eu vou colocar o Daniel para conversar ao vivo aí com o pessoal e assim, com meus seguidores aí, vou colocar o Daniel aí, vai Sim. que ele fala alguma coisa Não, mas eu li errada o teu só. livro antes, acompanhei você no Instagram antes. Sim, eu fico muito feliz aí pela confiança. Espero aí que o pessoal que, assim, que assistiu e que vão assistir aí, que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, se gostaram do conteúdo, segue lá, como é que eu já estou fazendo Sim, é. um jabá aí. E depois a gente vai ter muita coisa para conversar, e vai ter muita coisa bacana. Um abraço para vocês aí. Que bacana. E olha só, minha mãe aqui proativamente colocou o link do O Diário de Sofia. É o Legal. underline Diário de Sofia no Instagram, porque lá vão ter aquelas dicas lá que eu comentei de atividades para fazer em casa com as crianças. Então tá ok, turma. Um abraço. Olha. Tchau, Tchau. tchau.